Então, gente, igual eu prometi para vocês ontem, vou gravar, né, a aula de ontem, que a gente deu online, então eu estou gravando ela hoje para vocês, que fica mais fácil de assistir, né? Porque quando é aula, fica muito picada, a internet cai, e assim fica mais fácil de vocês acompanharem, tá? Então, hoje a gente vai falar das demências. Para a gente falar de demência, a gente tem que recordar dos gigantes da geriatria, tá? Então, a gente vai recordar e acrescentar mais dois gigantes da geriatria aí. Insuficiência cognitiva, né? Dos grandes gigantes da geriatria que a gente já viu. Insuficiência cognitiva está relacionada a tudo que a gente vai ver hoje, que é as demências, os delírios, a esquizofrenia. Então, a gente vai falar de insuficiência cognitiva hoje. Imobilidade, quando esse paciente já está na cama, não consegue deambular, ele fica incapacitado, imóvel na cama. Instabilidade postural, o que leva às quedas no idoso, tá? Iatrogenia, quando ele toma uma medicação e piora o quadro de outra doença. Exemplo, ele é cardiopata, está tomando um remédio para o coração e afeta o sistema neurológico. Ele vai no médico, toma um remédio para o sistema neurológico, afeta o sistema respiratório. Então, uma gama de medicações ou de procedimentos que são feitos que um vai piorando o outro. Incontinência, que é a incontinência urinária devido à perda de força, né, do assoalho pélvico. Tem outras causas também, mas a maioria das causas é pela perda de força, né? Insuficiência familiar, que a gente está acrescentando hoje, que a gente viu semana passada. Às vezes esse paciente ele não tem o suporte da família, porque a família não quer, não suporta, ou porque ela não consegue. Então tem esses dois casos, ou a família quer e não consegue, ou ela não suporta dar assistência para esse idoso, então ele fica jogado. E a incapacidade comunicativa, que é aquela incapacidade dele se comunicar com o outro, ou seja, um amigo, ou seja, cuidador, ou seja, família. Ele não consegue se comunicar mais. Insuficiência cognitiva. Quando a gente fala em insuficiência cognitiva, quando a gente fala em cognição primeiro, né? Quando a gente fala em cognição, a gente está falando daquela forma que a gente organiza as ideias, que a gente fala, né? Que é a linguagem, que a gente realiza nossas tarefas, que a gente olha para uma mesa e sabe que aquela mesa é para poder estudar, ou seja, para comer, que aquela blusa serve para vestir quando eu estou com frio. Então, todas as atividades que eu faço num dia que compõem o meu dia. Exemplo, eu levanto de manhã, eu organizo na minha cabeça o que eu tenho que fazer, vou na cozinha, tomo café, escovo os dentes, troco de roupa e vou trabalhar. O idoso com déficit cognitivo, né, com insuficiência cognitiva, ele não consegue, muitas das vezes, organizar essas ideias que a gente faz no dia a dia. Ele não consegue entender por que ele tem que escovar o dente. Às vezes ele perde a fala. Às vezes ele não sabe para que uma blusa serve. Ele não consegue vestir aquela blusa. Parece até uma coisa que não existe, mas existe. Às vezes ele não sabe nem como que entra, abre uma porta, entra dentro de um cômodo. Ele não sabe como que levanta da cama. Ele realmente não sabe. Então, ele perde essa cognição. Então, quando a gente fala de insuficiência cognitiva associada ao idoso, né, a gente está falando que o idoso ele perde a sua funcionabilidade em relação às AVDs diárias, né? São as atividades vida diária dele. Ele não consegue comer direito, ele não consegue escovar os dentes, tomar um banho, realizar as atividades mesmo do dia a dia. Então, é uma insuficiência cognitiva isso. E pode ser leve, moderada, grave e associada à demência, que a gente vai ver mais para frente. Nem toda insuficiência cognitiva é demência, tá? Causas da insuficiência cognitiva. Demência, né? Cerca de 50 a 60% dos casos estão relacionados ao quê? Ao Alzheimer. Então, o Alzheimer é a maior prevalência aí das demências com insuficiência cognitiva. Doenças mentais como a esquizofrenia, a gente vai ver ainda esquizofrenia. Delírio, que é estado de confusão mental agudo. Muita gente confunde esquizofrenia, ou esquizofrenia não, desculpa. Delírio com demência. Quando é delírio, exemplo, a pessoa apresentou um quadro de esquecimento tem 2 semanas. Gente, pode não ser uma demência, pode ser um delírio. Porque demência, para ser demência, tem que ser um estado prolongado.
tá? E depressão. A depressão leva o quê? Ao isolamento social. O isolamento social leva a pessoa perder o contato com outras pessoas, perder a vontade de realizar as atividades mesmo, e perdendo essa vontade, se isolando, né, esse isolamento social, o que acontece com ele? Ele vai gerando, né, gerando uma incapacidade cognitiva também, leve, que pode se tornar moderada a grave. Demência. Então, vamos entrar em demência. Demência. Quando a gente fala em demência, a gente está falando em uma síndrome. Quando a gente fala em síndrome, a gente está falando de sinais e sintomas. Sintomas que ele vai relatar e os sinais que ele vai te dar no teste. Então, quando eu falo em síndrome, é síndrome de sinais e sintomas. Não é só sintomas e também não é só sinais. Tem que ser os dois juntos. Às vezes, um sintoma que o paciente ele não percebe, mas o cuidador percebe, tá? Mas tem que ser sempre sinais e sintomas. Com prejuízo cognitivo progressivo. Quando a gente fala progressivo, é que sempre vai aumentando, tá? Então, o prejuízo cognitivo progressivo e significativo, que tem que ser significativo, não é só um esquecimento qualquer. E significativo de 2 ou mais domínios cognitivos. Então, eu preciso de 2 domínios cognitivos significativos para mim considerar, né, a possibilidade de demência, tá? E também tem que alterar a funcionabilidade dele. Então, não adianta eu ter 2 domínios cognitivos e isso não alterar o quê? A funcionabilidade dele. Então, eu tenho que afetar a função dele e eu tenho que ter 2 ou mais domínios cognitivos, tá? E sinais e sintomas para me considerar como demência. Eu não posso considerar qualquer coisa como demência, porque se eu considerar qualquer coisa como demência, eu posso gerar a incapacidade desse idoso. Eu posso jogar um remédio que ele não precisa, no caso do geriatra. Então, essa avaliação tem que ser muito ampla, tá? Então, quais são os domínios cognitivos que tem, né, que estar alterados aí para a gente considerar como demência? Visoespacial, quando ele olha e ele fala assim, olha, aquela escada ali, ela tá ali porque eu preciso subir ela para ir no andar superior. Aquela cadeira tá ali para me sentar. Então, ele visualiza o espaço e ele consegue identificar aquilo que está no espaço. Memória. A memória, ela tem que ser a recente, a de ontem e a de 50 anos atrás. Essa memória, ela tem que estar restabelecida. O que você comeu na hora do almoço hoje? O que você comeu ontem? Nossa, e nessa foto aqui, de 30 anos atrás, você se lembra das pessoas dessa foto? O que aconteceu nesse dia? Você se lembra dessa foto? Então, eu vou olhando a memória dele anterior e a memória dele atual também. Cognição social é quando ele tem um relacionamento com o outro. Como que é esse relacionamento com a família? Ele é agressivo, não está agressivo? Antes ele era dócil, não era? Então eu vou olhando como ele se relaciona com a família e com a sociedade também, com os amigos. Ele ia na padaria, agora ele não vai mais, ele não conversa. Antes ele era dócil, agora ele é agressivo. Então essas mudanças comportamentais também conta como cognição social, tá? Linguagem. A linguagem entra entre falar e entender o que está sendo falado, tá? Então, ele tem que saber o que ele está falando e ele tem que entender o que as outras pessoas estão falando. Então, isso está relacionado à linguagem. Pensamento abstrato. Aquele pensamento que eu acordo de manhã e falo, olha, hoje eu tenho que ir ao banco. É um pensamento abstrato. Olha, nossa, hoje o dia foi produtivo. Hoje eu fiz isso e isso. Eu vou juntar o quê? A memória junto com o pensamento abstrato, tá? Então, o pensamento abstrato é aquilo que a gente organiza. Praxia seria o que eu coloco em prática. Por exemplo, eu falei, hoje eu vou levantar da cama, vou à clínica dar aula para os meus alunos. Então, eu pensei, tive o pensamento abstrato e coloquei em prática na hora que eu fui fazer.
Então, eu consegui pegar o carro, vir aqui, ligar o computador e dar aula para vocês. Então, a praxia seria quando ele recebe uma atividade, ele consegue resolver. Ou ele mesmo elabora uma atividade e consegue resolver, tá? Atenção. Seria a atenção que eu dou para vocês. Um exemplo. Eu estou dando atenção para vocês. Só para vocês. Mas passou um mosquito aqui atrás, eu dei atenção para o mosquito. Então, seria atenção específica, né, para uma pessoa, a atenção espacial, que eu estou olhando tudo que está acontecendo ao meu redor, e seria a atenção que eu dou, por exemplo, de concentração. Por exemplo, eu estou dando atenção para vocês agora e estou concentrada no que eu estou falando. Se vocês estivessem falando comigo, eu estaria concentrada no que vocês estão falando e estaria dando atenção para vocês, tá? E também estaria prestando atenção no que está no ambiente. Então, a atenção está relacionada a 3 coisas diferentes. A atenção que eu dou, a concentração que eu dou e a atenção que eu dou para o que está acontecendo ao meu redor, porque eu tenho que saber o que está acontecendo ao meu redor. Porque às vezes eu estou dando atenção para uma pessoa e às vezes passa alguém, me empurra e eu nem vi. Então, eu tenho que ter esses 3 tipos de atenção. E a personalidade. Exemplo, ele era dócil e de repente ele ficou agressivo, ou ele era agressivo, ele ficou dócil. Então, a personalidade também é levada em conta, né, nesses casos, tá? A epidemiologia, a prevalência de demência acontece mais depois dos 60 anos. É sempre? Não. Eu tive um conhecido, eu falei para vocês ontem isso, que ele é da mesma idade que eu, estudou da mesma época que eu, quando eu trabalhava no Centro de Referência do Idoso, de Lafayette. Ele chegou lá com um diagnóstico de Alzheimer. E aí foram descobrir qual era o problema dele. Ele estava com um diagnóstico errado de Alzheimer, porque ele estava de demência, no caso, né? De Alzheimer, porque ele estava tomando umas medicações que alteraram o sistema cognitivo dele todo. Retirou o remédio, ele ficou ótimo. E ele foi para o Centro de Referência do Idoso tratar o quê? Demência. Tá? Então, a prevalência após os 60 anos e vai dobrando a cada 5 anos de idade. Então, à medida que vai ficando mais velho, essa incidência aumenta. E após os 85 anos, 25 a 45% dos idosos da comunidade vão ter algum tipo de demência, tá? E a gente tem que trabalhar para isso não acontecer. Etiologia. Quando a gente fala em etiologia, a gente está falando de causa, né? Quais são as causas da demência? A gente não está falando de nenhuma demência ainda, a gente está falando de demências em geral, tá? A gente tem as demências que comprometem a estrutura do sistema nervoso central e aquelas que não acometem a estrutura do sistema nervoso central. Primeiro, a gente vai falar das que atrapalham o sistema nervoso central estruturalmente. Elas são divididas em primária e secundária. As primárias são aquelas neurodegenerativas, que a gente vai falar delas depois uma a uma, tá? Seria Alzheimer, que a gente vai falar hoje, seria os corpúsculos de Lewy, que levam a alterações do comportamento, cognição e movimento, que a gente vai falar depois também. A alteração frontotemporal, eu acho que no slide de vocês está errado, inclusive ontem eu olhei e uma das coisas que me deixou, assim, confusa foi por causa do óculos, e quando eu coloquei o óculos, eu vi que estava com uma alteração, eu não lembro onde era, mas eu já arrumei. Essa frontotemporal, que ela ataca, né? Ela acomete o comportamento e a linguagem, mas ela não acomete a memória. O Parkinson, né? Que a gente vai ver também, essa frontotemporal a gente também vai ver ela. Huntington. O Huntington, ele é mais difícil ser diagnosticado quando a pessoa tem demência. Por quê? Porque ele atua nos gânglios da base, na ação motora. Então, um paciente que tem Huntington, ele já está sendo tratado pelo geriatra. Então, fica um pouco mais difícil diagnosticar uma demência nele. Ele já está sendo tratado. Então, é um pouco mais complicado, mas tem jeito. Então, o Huntington ataca os gânglios da base, a gente vai ver depois. E o que ele faz? A alteração motora. Então, ele já vai estar sendo tratado pelo fisioterapeuta e pelo médico também. E essas 3 últimas aí que eu falei ontem para vocês,
que seria o PSP, DCB e AMS. PSB, paralisia progressiva supranuclear. O DCB, degeneração córtico-basal. E o AMS, atrofia de múltiplos sistemas. O que vem a ser esses três aí? Esses três aí são síndromes raras relacionadas ao Parkinson, que vão levar ao quê? Alguma demência. É mais raro, mas tem casos que levam sim, tá? Então, essas seriam as de origem primária. De origem secundária, seriam as doenças cerebrovasculares, seriam os AVCs, que são macro ou micro AVCs que a pessoa tem. Os tumores, o HPN, que a gente falou ontem, que é hidrocefalia de pressão normal. Então, a hidrocefalia também pode levar a uma demência. E infecções. E eu comentei ontem com vocês que a mãe da minha amiga, ela teve o diagnóstico de Alzheimer e foi depois de uma solitária que ela teve na cabeça, tá? Então, tem esse caso que eu tenho para contar para vocês que eu vi. E o sem comprometimento da estrutura do sistema nervoso central, que seria o hipotiroidismo, o hiper não, o hipotiroidismo, que seria causa metabólica, né? O abuso de drogas, seja drogas como o álcool, seja drogas mesmo ilícitas, né? E também pode ser as drogas lícitas, que são as medicações, tá? Então, abuso de drogas, qualquer uma droga. Insuficiência renal, hepática e cardíaca a longo prazo, ou se elas são o quê? Muito graves. Então, insuficiência renal, hepática e cardíaca só a longo prazo e muito graves, pode levar a uma demência, tá? Deficiência da vitamina B12, tá? É relacionado com a carne que a gente... Então, essas seriam as metabólicas e tóxicas. Tóxicas, abuso de drogas e álcool. Metabólicas, hipotiroidismo, insuficiência renal, cardíaca e hepática e a vitamina B12, tá? Então, essas aí são as que não alteram o sistema nervoso central, a estrutura dele, tá? Agora nós vamos falar das causas reversíveis, que é igual desse menino que estudou comigo, que tirou a medicação dele, o diagnóstico sumiu, não existia mais. Então, essas causas reversíveis, elas são raras? São raras, mas elas têm que ser investigadas. Por quê? Porque se eu consigo descobrir que ele está com uma demência devido ao medicamento, gente, eu tiro o medicamento dele, troco o medicamento, o médico, né? Indico para o médico, sinalizo para o médico que essa medicação pode estar gerando isso. E aí, o que acontece? Melhora. O que acontece é o seguinte, gente. Antigamente, os pacientes idosos, para eles ficarem calmos, ou porque ele estava apresentando qualquer alteração, a família levava no geriatra e o geriatra passava uma medicação para controlar. E essa medicação antigamente não era investigada e levava o quê? A demência. Então, tem que tomar muito cuidado com medicação em idoso, tá? Para não acontecer essas indicações de demência, tá? Então, é usado uma palavra para poder ajudar a gente a lembrar quais são essas causas reversíveis. Ela tá em inglês, que seria demência, e aí a gente vai falar de cada uma. A gente já falou, mas vamos falar de novo, né? D, seriam as drogas. Eu não vou arriscar, igual eu falei ontem para vocês, o meu inglês, porque ele é péssimo. Eu tô custando a falar em espanhol, quanto mais inglês. Então, D, vem de medicamentos e álcool, tá? De drogas. E, de emocional, relacionado com a depressão. M, metabólico, hipotiroidismo. E, de sensorial. N, hidrocefalia. T, tumores. I, infecções. E A, de anemia. Aí eu coloquei para vocês e vou falar de novo. Anemia relacionada ao B12 e ao folato. O folato é a vitamina B9. Eu coloquei folato porque eu achei muito interessante para vocês saberem uma nomenclatura diferente, tá? O folato, que é a vitamina B9, ela está relacionada ao ácido fólico. Aquele ácido fólico, quando a mulher é engravida ou ela quer engravidar e ela começa a tomar ácido fólico para formar o tubo neural direitinho do bebê, tá? Então, a B9 está relacionado ao
ácido fólico e ela também é chamada de folato, tá? Então tem essa palavra demência. Se vocês esquecerem qualquer causa reversível, lembra dessa palavra, que é drogas emocional, metabólico, que é o hipotiroidismo, sensorial, hidrocefalia, tumor, infecção e deficiência de vitamina B12 e o folato, tá? Seria anemia. Atenção! A gente falou ontem, vamos repetir hoje. Apesar de serem incomuns, que eu já falei para vocês que são incomuns, 2% das causas de demência, as causas reversíveis devem ser pesquisadas devido ao seu potencial benéfico ao paciente. Gente, isso é muito importante. Vocês já imaginaram alguém diagnosticado com uma demência e aí essa demência está relacionada a uma deficiência vitamínica ou ao hipotiroidismo? Vocês já pensaram isso? Aí toma um remédio para tireoide e fica, ó, beleza, né? E o hipotiroidismo, eu posso falar em propriedade para vocês, eu falei isso para vocês ontem, quando eu começo a esquecer muito, ou ficar um pouco irritada, minha cabeça pesar. Gente, hipotiroidismo. Eu tenho hipotiroidismo desde os 13 anos, eu falo para vocês, dá esquecimento mesmo, a gente esquece o que vai falar. Quando eu começo a esquecer, eu sei que o meu remédio está alterado. E é difícil controlar o hipotiroidismo por causa da medicação. Tem sempre que ir ao médico para ir controlando, tá? Então, esquecimento. Ô, gente, vamos olhar o hipotiroidismo. Hipotiroidismo, vitamina B9, B12, vamos ver o que está acontecendo. Descartou isso, aí a gente vai para as demências, tá? DSM-5, não é V, igual eu falei para vocês ontem. É um estudo, né, um teste que é para caracterizar a síndrome demencial. E aí a gente caracteriza como declínio cognitivo importante em um ou mais domínios cognitivos. Então, esse teste serve para ver o quê? O declínio cognitivo das funções, tá? Então, como que eu faço esse teste? Como que eu faço essa avaliação desse DSM-5? Eu vou olhar a queixa do paciente. Exemplo. Ele chegou para mim, olha, o que está acontecendo com você, dona Maria? Aí ela vai falar assim, nada. Aí eu vou achar estranho, ela está indo para mim, e aí? Ela não queixa de nada? Se ela não queixa de nada, eu vou perguntar ao cuidador. Aí o cuidador vai falar assim, nossa, ela está esquecendo muito, isso ela não consegue fazer direito. Então eu pergunto o paciente, depois eu pergunto o acompanhante, porque às vezes ele tem noção do que ele está esquecendo, às vezes ele não tem. Ele tem noção do que ele faz e do que ele não faz, e tem alguns que não tem. Então eu pergunto para o paciente, eu olho as queixas dele, lógico, mas eu pergunto também para o acompanhante, tá? Alterações nos testes cognitivos, então eu preciso, além dos sintomas que ele vai relatar, a alteração dos testes cognitivos, que a gente vai ver. Prejuízo funcional, tem que ter prejuízo funcional. Qual que é o prejuízo funcional? AVD e ABVD. AVD, atividade de vida diária. AVBD, atividades básicas de vida diária. Ele consegue escovar os dentes, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue evacuar sozinho, fazer xixi sozinho, ele usa fralda? Não. Ele consegue ir ao banco? Ele consegue ir comprar um pão? Ele consegue fazer, ela ou ele consegue fazer uma comida, lavar umas vasilhas, varrer uma casa? Então, eu olho o prejuízo que é funcional dele, junto com a queixa e as alterações de teste. Então, aí eu vou olhar a VD. E aí, uma coisa muito importante que eu coloquei aqui para vocês é excluir doenças psiquiátricas e delírio. As doenças psiquiátricas, que a gente já falou, depressão, né? Esquizofrenia, porque alteram quando a gente vai falar em demência, tá? Às vezes ele não tá com demência, ele tem uma esquizofrenia. Às vezes ele não tá com demência, ele tá com delírio. Esse delírio, eu já falei antes para vocês, tô delirando, eu tô vendo coisas. Tem 2 semanas, gente. 2 semanas é delírio, não é demência. Eu não posso diagnosticar um delírio de 2 semanas com demência. Aí eu vou descobrir o que aconteceu esse delírio? Pode ser medicação? O que está acontecendo? Aí eu vou investigar esse delírio. Mas delírio de 2 semanas, eu não posso falar que é uma demência, tá? Então, por isso, eu excluo doenças psiquiátricas e delírio para dar um diagnóstico disso, tá?
E isso eu falei ontem para vocês, é o seguinte, vocês estão estudando igual enfermeiro, igual médico agora. Por quê? Porque o geriatra, tanto o fisioterapeuta em geriatria, quanto o médico, quanto o enfermeiro, tem que saber em questão ampla. Por quê? Às vezes o médico manda para mim um diagnóstico, eu não concordo com esse diagnóstico. E eu tenho o poder de discordar. Então, por isso que vocês têm que estudar como que faz uma avaliação, como que esse paciente vai reagir, o que a síndrome vai gerar, porque vocês têm que ter o poder de discutir com o médico. Vocês não têm que falar assim, ah, eu só vou fazer um movimento ali para ele melhorar. Não é isso. A gente, como fisioterapeuta, tem que melhorar as atividades vida diárias dele, deixar ele o mais funcional possível, tá? O diagnóstico de demência, gente, ele é totalmente clínico, eu coloquei para vocês, é anamnese e avaliação clínica. Anamnese, as queixas dele, o que está acontecendo, o que ele faz ou não faz no dia a dia. Avaliação, vamos fazer os testes cognitivos, vamos descartar isso, vamos descartar aquilo outro, como é que está a parte nutricional dele. Então, é a anamnese nossa junto com a avaliação clínica. Tem ficha de anamnese específica para idoso? Não. Você vai fazer a sua ficha e vai considerar ela importante. Já mandei uma ficha para vocês, mas vocês que vão incorporar, porque no mercado, gente, a gente vai ver alguns testes semana que vem, eu até coloquei nesse slide, mas como ia ficar muito pesado, eu não vou falar de teste. Então, semana que vem, na aula prática, a gente vai falar de teste. Eu coloquei alguns testes para vocês, mas no mercado existem muitos testes que vocês vão olhar e vão falar assim, olha, esse aqui vai ser melhor para esse paciente. Vocês vão enumerar isso, tá? Então, vocês têm que ser capazes de fazer isso. Então, é anamnese e avaliação clínica, tá? Às vezes chega algum paciente para vocês, às vezes com um problema na perna, idoso, e ele começa a queixar de algumas coisas. Gente, vão encaminhar para o geriatra, com uma avaliação sua, e ele vai para o geriatra. Isso é um auxílio, gente. Isso é ajudar, tá? Domínios cognitivos. A gente já falou deles, mas eu vou repetir. Linguagem, né? A linguagem onde eu escuto e entendo, e eu falo e entendo o que eu tô falando, tá? Memória, aprendizagem. A memória, o que ele tem, do que ele comeu hoje, do que ele comeu ontem, e do que ele viu há 30 anos atrás, tá? E a capacidade também que ele tem de aprender. Olha, hoje eu vi isso na televisão, de manhã, você acredita? Olha, eu vi que o arroz se faz dessa maneira. Então, ele conseguiu memorizar aquilo que ele viu na televisão. Ele conseguiu memorizar o que ele comeu na hora do almoço. E ele consegue lembrar também o que aconteceu naquela foto que você mostrou de 30 anos atrás, tá? Função executiva, aquela função, né, que seria de praxia, que a gente já falou, né? Eu só mudei o nome. Eu sempre mudo os nomes das coisas para a gente poder entender que a nomenclatura muda. Se vocês lerem um livro e lerem outro, vai vir nomenclatura diferente que fala a mesma coisa, tá? Isso acontece na saúde, isso acontece na estética e outros ramos também, que eu não tenho domínio para poder falar. Então, a função executiva, a praxia. Hoje eu vim dar aula para vocês. Peguei o carro, executei a tarefa de vir pegar o carro, liguei o computador e estou dando a aula. Seria a prática, tá? Quando eu dou uma atividade para vocês, igual vocês fizeram ontem, vocês sentaram e fizeram. Então, eu dei o comando e vocês fizeram a atividade. Seria a função executiva, de executar. A atenção complexa, que eu falei para vocês, né? Seria a atenção que vocês estão dando para mim, a atenção quando um familiar de vocês passa, aí vocês entendem que eles estão passando, e a concentração que vocês têm em mim, sabem que o familiar está passando, mas vocês estão concentrados em mim. São 3 tipos de atenção, tá? A gente já falou. A percepção motora, né? A percepção motora é aquela percepção, olha, o meu braço está na cabeça. Olha, eu estou andando aqui. Estou deambulando. Nossa, um prego entrou no meu pé. É uma percepção. Olha, aqui está mais alto. Então, uma percepção motora. Olha, minha mão está na cabeça. Olha, eu estou sentada. Uma percepção motora. E cognição, que é social, que a gente já falou, que é aquela cognição
que a pessoa tem com a família, né? A relação com a família, a relação com o moço da padaria, a relação que ela tem com o cuidador, se ela tá ou não agressiva, se ela era ou não agressiva, tá? Então, aqui em cima voltou a mostrar tudo isso, né? Da avaliação cognitiva. E aqui os testes que eu falei para vocês, tá? Esses testes, gente, não quer dizer que eu vou fazer todos eles. Não, eu posso aplicar só um teste. Eu tenho que levar em consideração o nível de escolaridade, porque às vezes eu faço uma coisa muito complexa para um cara que é pedreiro e ele não teve estudo. Poxa, ele não vai conseguir fazer. Ou então eu dou uma coisa muito fácil para uma pessoa que é um ex-professor de faculdade. Ele vai conseguir, então vai ser mascarado esse exame. Então eu tenho esses testes cognitivos aí, que é o mini exame do estado mental, MEM, que a gente fala. Ele é o mais simples, ele é o mais padrão, tá? Ele eu consigo aplicar na maior parte dos idosos, né? Quando o idoso ele tem um grau a mais, né, de educação, por exemplo, esse professor de faculdade, eu posso aplicar esse MOCA, tá? A gente vai falar desses testes tudo na aula prática. A bateria breve, teste do relógio e fluência verbal. Vamos deixar esses testes, então, para falar na aula prática, tá? Para não ficar muito pesado. Mas nós temos esses testes cognitivos, tá? Para a gente poder fazer. Exames de rastreio de demência reversível, aquelas que a gente consegue tirar o efeito e ele volta a ser o que era antes. Seriam os laboratoriais, que são esses hemogramas, bioquímica geral, função da tireoide, B12, DRL, todos esses daí, até HIV, tá? Isso aí eu também faço, HIV e eu esqueci. Tem outra DST que a gente faz também, tá? Que daqui a pouco eu lembro. Mas essas aí eu faço. Outros exames de imagem, o TC do crânio ou ressonância magnética, bateria neuropsicológica, LCR, EEG, esse SPELT, tá? Então eu posso fazer esse. Às vezes, gente, o paciente ele não vai ter condições financeiras. Então, eu faço o laboratorial e peço só uma tomografia do crânio. Eu olho o que é mais viável para ele, tá? Mas isso aí, se eu desconfiar que essa demência é reversível, vale a pena pedir para poder fazer. Imagina quanto a gente vai melhorar de qualidade de vida para esse idoso e para a família que cuida também, porque a família fica sobrecarregada, tá? Então, nós temos os exames laboratoriais, que são esses, e esses outros exames de imagem. Aconselho vocês, principalmente quem vai tratar com idoso, fazer uma pastinha desses exames, porque a gente não lembra. Para falar a verdade para vocês, eu lembro só de hemograma, função da tireoide e B12. O resto eu nem lembro, tá? Então, eu aconselho vocês a fazer uma pastinha e colocar, nossa, ele tá com essa alteração. Deixa eu ver aqui qual exame que eu posso pedir para ele, tá? Eu aconselho vocês. Às vezes, a gente não pode, tem alguns planos de saúde que não aceitam o nosso pedido de exame. Então, a gente encaminha para o médico falando assim, olha, na minha avaliação ele apresentou isso e isso, sugiro o pedido desses exames, já que eu não posso fazer esse pedido, tá? Porque o médico ele não vai achar ruim com vocês. Ele vai achar o quê? Um ponto positivo. Claro que tem médico que é insuportável, que acha que é o rei de tudo. Mas tem muito médico bacana no mercado e geriatra costuma ouvir, porque ele sabe que o idoso ele é muito complexo, tá? Então, anotem, coloquem numa pastinha o que vocês devem pedir. Mesma coisa eu falo para vocês sobre teste. Imprime um monte de teste, deixa de teste padrão para vocês saberem o que vocês vão aplicar. Porque se a gente for aplicar tudo no idoso, nós vamos ficar ali um mês, tá? Um mês. E às vezes, por exemplo, eu aplico um teste nele e o teste às vezes não corresponde ao que eu quero. Aí o que eu tenho que fazer? Repetir ele em outro dia, porque às vezes ele está cansado, a medicação está alterando. Então tem todo esse jogo de cintura que não adianta eu virar para vocês e falar assim, é fórmula de bolo. Não é fórmula de bolo.
Então, aconselho a vocês, quem vai mexer com geriatria, fazer uma pasta de rastreio de demências reversíveis, quais são os exames, os possíveis testes que eu posso fazer, porque não é fórmula de bolo e cada um eu vou aplicar uma forma diferente, tá? É igual eu falar assim para vocês, olha, eu movimento esse idoso dessa maneira e de falar para vocês que é perfeito o meu movimento. E às vezes eu chego na prática, não funciona desse jeito, porque ele, às vezes não é cooperativo. Então, gente, vocês vão enfrentar milhões de dificuldades no caminho, que vocês às vezes vão falar assim, nossa, eu não vi isso na faculdade. Realmente, a gente não vê tudo na faculdade. Existem milhões e milhões de situações que a gente só tem que estar preparado para aquilo ali. Nossa, eu fiquei meio desesperado hoje, mas na próxima sessão eu vou conseguir resolver isso, porque eu vou estudar esse caso. O importante é vocês pegarem o paciente e estudarem aquele caso de paciente, porque o paciente é único. As pessoas acham que é pegar o paciente, colocar ele na alonga, fortalece, bota TENS, bota ultrassom e faz aquela coisa mecânica. Gente, idoso não é assim, criança não é assim, problemas neurológicos não é assim. Quem sabe pode ser na ortopedia, não sei falar. Na geriatria não é assim, na neurologia não é assim. Cada caso é único, tem que ser estudado como único e um programa de atividades tem que ser específico para esse idoso. Não adianta eu querer fórmula de bolo, tá? Quem quer fórmula de bolo não fica na geriatria, não fica na neuro, não fica na pediatria, porque não tem fórmula de bolo nessa, nem na gestante. Porque gestante está de um jeito um dia, está de outro no outro dia, tá? Então muda de ramo, porque não vai dar, não. Hipóteses diagnósticas. O que seriam essas hipóteses diagnósticas? Quando a gente fala que a pessoa tem uma queixa, por exemplo, ele chegou lá para mim e falou assim, olha, Gláucia, eu tô esquecendo, nossa. Aí eu vou e pergunto, mas aqui, como é que tá as suas atividades? Você tá fazendo direitinho? Aí eu pergunto para o cuidador, ele tá fazendo direitinho as AVDs? Ok. Ele tá realizando as AVDs dele. Ele tá tendo, eu falo do esquecimento porque, né, é o que a gente está falando mais hoje. Ele está esquecendo um pouquinho, mas isso não está comprometendo as AVDs dele, né? Tá ok, não está comprometendo as AVDs. No teste que eu fiz nele, não está aparecendo nada. Então, ele só tem um declínio cognitivo subjetivo. Subjetivo por quê? Porque é uma queixa dele. No teste não está mostrando nada e as AVDs dele não estão comprometidas. Então, eu falo que ele é subjetivo. Só tem a queixa dele ou do cuidador dele. Quando esse paciente, né, com declínio cognitivo subjetivo, ele não é acompanhado, esse declínio cognitivo subjetivo, ele pode ser o quê? Um comprometimento cognitivo leve, que é aquele onde eu tenho a queixa desse paciente, nos testes ele me mostra que tem alguma coisinha alterada, e aí, quando eu vou perguntar as AVDs dele, tá ok. Então, ele tá o quê? Às vezes esquecendo. No teste, ele mostra que tem algumas alterações do cognitivo, só que nas atividades de vida diárias dele, tá ok, ele tá conseguindo realizar. Tá? Se eu não cuido desse paciente com comprometimento cognitivo leve, ele pode vir a se tornar uma demência. Por isso que isso é muito lento no idoso. E eu falei algumas aulas para trás, até lá na unidade mesmo, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala assim, isso é coisa de idoso. Eu, depois que eu comecei a dar aula para vocês, eu, assim, olho para o meu pai e para minha mãe e fico pensando assim, gente, eu não posso mais falar que isso é coisa de velho. Já não podia antes, agora é pior ainda. Então, eu não posso virar e falar assim, isso é coisa da idade. Isso é normal por causa da idade. Então, isso aí é coisa da idade. Tá? Então, eu não posso deixar como uma coisa normal, porque pode vir a se tornar uma demência. E essa demência, ela pode ser leve, moderada, grave. Leve quando não acomete tanto as AVDs, moderada quando já está comprometendo muito as AVDs e grave quando ele já está na cama já, tá? Então, essas demências podem ser leve, moderada, grave. Então, eu tenho que tomar cuidado aonde? No declínio
cognitivo subjetivo, na queixa dele. Eu sempre vou na queixa dele, tá? Porque isso eu posso prolongar a vida útil desse paciente. Começando, então, doença de Alzheimer, tá? Quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente fala que é uma síndrome. É uma síndrome de quê? Sinais e sintomas, tá? Então, uma síndrome clínica caracterizada pelo início lento dos déficits de memória. Então, a pessoa, ela vai perder o quê? A memória. Qual memória? Aquela memória recente, aquela memória de registro, aquela memória onde ele comeu hoje, ele esqueceu que ele comeu hoje. Ele começa a esquecer que ele conheceu hoje, que ele viu hoje de manhã. Depois ele vai esquecendo da aparência da família. Ele lembra que ele tem família, mas ele lembra, alguns lembram, por exemplo, a aparência antiga da família. Aquele familiar que está ali, mais velho, ele não lembra. Às vezes ele esquece que até que ele teve filhos, tá? Ele lembra da parte de solteiro dele, tá? Então, ele vai perdendo a memória recente, tá? E também vai alterando o quê? A personalidade. Às vezes, claro, né, gente? Graus moderados. O que vai acontecendo com ele? Ele vai ficando mais agressivo, ou então ele vai ficando mais apático. Se ele era calmo, ele fica agressivo. Se ele era apático, ele vai ficando mais agitado. Ou se ele é agitado, ele vai ficando apático. Então, a personalidade dele vai alterando também. Não sei se vocês já viram o caso de falar que o idoso bate, o idoso grita, ele cospe. É alteração da personalidade dele. Ou então ele fala coisas obscenas. Vocês já viram isso? Ah, ele começou a falar muito de sexo. O Silvio Santos deve estar sofrendo de alguma demência aí, né, gente? Porque tem hora que ele fala cada coisa. Enfim, vamos lá. Então, afeta significativamente quem? A função. A função dele vai ser alterada. Ele não vai conseguir funcionar como antes. Ele não vai realizar as atividades de vida dele. Ele não vai conseguir, às vezes, escovar os dentes, ir ao banheiro sozinho, tomar um banho. Então, a função dele vai estar alterada. Qualidade de vida. Se a função está alterada, gente, a qualidade de vida dele vai cair. Ele não vai ter aquela qualidade de vida que ele tinha antes. Alterando a qualidade de vida, o que vai acontecer? Ele vai se isolar. Ele se isolando, o desenvolvimento econômico e social dele vai cair também. Por quê? Se a qualidade de vida dele está alterada, ele não vai conseguir mais o quê? Mexer com a parte econômica. Quem que vai ter que mexer com a parte econômica? A família. Tá? E ele também não vai conseguir o quê? Se relacionar com as outras pessoas e com a própria família. Então, ele vai ter um problema de relacionamento familiar e com o quê? A comunidade. E ele não vai conseguir mais controlar o dinheiro dele, tá? E aí, isso tudo vai gerar o quê? Uma desestabilização da estrutura familiar, que vai olhar para esse idoso e vai falar assim, nossa, mas ele está sendo um peso. Nossa, é muito difícil cuidar desse idoso. Aí vai no banco, faz o serviço de banco, volta para casa, tem que cuidar daquele idoso. Começa a ver esse idoso como estorvo e vai deixando ele de lado. Então, atrapalha toda a estrutura familiar. Eu sempre falo o seguinte, não é não ter coração, mas o idoso, ele precisa, tanto quanto ele, quanto a família, de uma pessoa legal, bacana, de boa índole, que cuide desse idoso, um cuidador. Por quê? Porque a família às vezes não aguenta, gente. É difícil. A gente não tem muito problema em casa. Imagina então com um idoso que depende da gente o tempo todo. É pior do que um bebê. Porque o bebê você coloca no colo. Como é que você vai colocar um idoso no colo? Então é muito difícil. Então eu sempre falo que tem que ter um cuidador. Eu tenho uma paciente, eu mexo com estética, vocês sabem, né? Eu tenho uma senhora que vem com a cuidadora dela, ela mora num sítio, ela tem filhos, ela tem netos, só que ela decidiu, o cognitivo dela é fantástico, ela tem 75 anos, ela decidiu porque ela não enxerga tão bem que ela teria uma cuidadora que traz ela para o centro de estética, gente. Vocês vão falar assim, ah, ela é muito vaidosa? Não, ela gosta de fazer uma limpeza de pele de vez em quando. A cuidadora vem com ela e ela fala para mim, como se fosse a melhor amiga dela. O ideal é isso, gente, tá? Uma cuidadora que seja bacana, que cuide, ter um bom relacionamento com essa idosa ou idoso, tá? Porque é muito difícil cuidar. Doença de Alzheimer, de novo, né? Vamos falar o que é a doença de Alzheimer. Quando a gente fala em doença de Alzheimer, a gente está falando de uma atrofia cerebral. Olha para vocês verem aqui o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Só o cérebro da pessoa com Alzheimer vai estar com atrofia? Não.
Tem outras demências que causam atrofia também. Então, é um diagnóstico diferencial? Não, tá? Então, tem uma atrofia cerebral. Outra coisa, o acometimento acontece principalmente no hipocampo. O hipocampo é relacionado, na área temporal, ele é relacionado pela memória, tá? Então, é a memória o quê? Recente, a memória de aprendizagem, tá? A memória de registro. Então, por isso que ele perde o quê? A memória recente. Ele perde, eu ensinei uma coisa para ele hoje, mas ele não aprendeu. Não, por quê? Alterou o quê? O hipocampo. Seria mais ou menos aquele filme de Como se fosse a primeira vez, né? Daquela menina que esquece todos os dias. O hipocampo dela que tá alterado, tá? Aumento dos ventrículos. Seriam esses espaços aqui, ó. Eles precisam ser preenchidos, então os ventrículos eles aumentam de tamanho. Então eu tenho uma atrofia do cérebro, acomete o hipocampo, que é da memória recente e memória de aprendizagem, e tenho o aumento, aumento dos ventrículos, tá? Isso seria um cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Eu consigo ver no exame? Consigo, mas não me mostra que isso é um Alzheimer, porque tem outras síndromes que fazem atrofia também, tá? Demência de Alzheimer, fisiopatologia, é a mais comum das demências e ela comete a 60% a 80% dos casos de demência, tá? O que vem a ser a demência? Vamos lá com a setinha. Placas neuríticas de beta-amiloide. Vamos falar aqui dessas placas neuríticas de beta-amiloide. Essas placas neuríticas de beta-amiloide são proteínas. E essas proteínas, olha só, no cérebro normal, ela não existe. Ou então eu não estou vendo ela aqui, ela tem pouca quantidade. Só que num paciente com Alzheimer, olha essas placas aqui, ó. Elas ficam acumuladas perto de onde? Dos dendritos do neurônio, atrapalhando as sinapses, tá? As conexões sinápticas, tá? Então, aqui eu tenho as placas neuríticas de beta-amiloide, tá? Que são essas placas aqui. Estão na parte extracelular, fora do neurônio, atrapalhando os dendritos do neurônio. E emaranhados de neurofibrilares de proteína tau. Então, essa proteína tau aqui, ela está relacionada com a organização dos microtúbulos, que estão relacionados com a nutrição desse neurônio. Então, onde está essa proteína tau? Dentro dos neurônios, na região intracelular, tá? Então, a proteína tau tá aqui dentro, tá? Eu tenho um declínio da proteína tau, fazendo com que os microtúbulos dos neurônios eles fiquem desorganizados e atrapalhando o quê? A nutrição desse neurônio. Gerando o quê? Uma atrofia cortical dos lobos temporal, que a gente viu no outro slide, né? O lobo temporal com atrofia, tá? Então, como que vai acontecer isso? Vai acontecer uma inflamação. Essa inflamação vai gerar, né? Vai ser a mesma coisa, né? Do que uma excitotoxicidade, palavra difícil de falar, tá? Que é o quê? Os neurônios, eles vão ser superestimulados e vai chegar uma hora que ele não vai dar conta e vai degenerar, vai morrer. Tá? Então, essa excitação neuronal faz com que ele morra, tá? Perca as suas funções. Uma inflamação, uma excitação em excesso, levando a uma disfunção da mitocôndria, né? Mitocondrial. O que é a mitocôndria? A mitocôndria está relacionada com o quê? Com a respiração. A respiração vai levar, né, ao aumento dos radicais livres, que são tóxicos aos neurônios, e esses radicais livres, que são tóxicos, vão promover o processo de neurodegeneração, de morte dos neurônios. Então, primeiro eu tenho uma inflamação, essa inflamação vai superexcitar os neurônios, fazendo com que haja uma disfunção mitocondrial da respiração dessa célula neuronal
estimulando o excesso de radicais livres. Esses radicais livres são altamente tóxicos, levando ao processo neurodegenerativo, a morte dos neurônios, tá? Isso que acontece. Então, a proteína tal está dentro dos neurônios e essa placa neurítica de beta-amiloide está fora, que são essas pretinhas aqui. Pretinhas não, marrons, né? Aqui eu tenho a proteína tal. Olha aqui, está mostrando os microtúbulos na região normal e aqui na região anormal, né? Eles começam o quê? A morrer. Então, o que é a proteína de tal? Estabiliza os microtúbulos, que a gente já falou, está relacionado com a nutrição. Abundante em neurônios. Mas na doença de Alzheimer, ela é hiperfosforilada na forma de emaranhados. Fica de forma desorganizada. Esse hiperfosforilado na forma de emaranhados aqui quer dizer que ele está de forma desorganizada. Ele não consegue se organizar para realizar a nutrição de forma correta, tá? Seria a proteína de tal, dentro do neurônio. A fisiopatologia, as placas e emaranhados, as placas e os emaranhados, dentro e fora da célula, tendem a se espalhar por todo o córtex, um padrão previsível de acordo com o avanço do Alzheimer. Então, primeiro na região temporal e depois outras regiões. Então, ele começa com uma função de memória recente e no final ele está numa cama, tá? O que vai acontecer? Eu já falei para vocês, não vamos repetir aqui. O que acontece com os dendritos, né, com as sinapses, as células nervosas? Essas placas beta-amiloides aqui, elas vão comprometer as sinapses. Então, as células nervosas vão diminuir, vão morrer, e as sinapses vão diminuir. Então, ele não vai conseguir fazer o quê? Conexões sinápticas de aprendizagem, tá, gente? Vocês já viram isso na neuro, né? Quanto mais conexões sinápticas eu tenho, mais aprendizado eu tenho, tá? Mais memória de aprendizagem eu tenho. Então, as células nervosas e as sinapses vão diminuir. Qual que é a progressão da doença de Alzheimer? Tem 2 slides falando disso, tá? Os slides estão repetindo bastante coisa para vocês verem de forma diferente, tá? Nós temos os estágios iniciais. Os estágios iniciais, as placas se formam nas regiões envolvidas de aprendizagem e memória. Seria o quê? Na região do hipocampo, que a gente já falou. Então, planejamento, memória. Hoje eu vou na casa de fulano de tal, não consigo mais fazer. Nossa, o que eu fiz hoje de manhã? Não consigo lembrar. Planejar. Olha, eu quero hoje à noite ir à missa. Não consigo planejar. Seria nos estágios iniciais. Estágio de leve a moderado, né? A transição, né? A evolução da doença. As placas se espalham para regiões envolvidas com a fala. Ele começa a ter afasia, tá? Ele começa a não conseguir falar mais direito e também não compreender, tá? E a percepção do corpo em relação aos objetos ao seu redor. Então, o que acontece? Ele começa a esbarrar. Nossa, ele tá deixando cair tudo. Ele esbarra em tudo. Gente, vamos prestar atenção nessa fala. Nossa, eles esbarram em tudo quanto é lugar. Será visão? Será estágio de demência? Nós temos que observar isso, tá? Então, ó, compreensão do que ele fala, ele não consegue. Às vezes ele não fala. Percepção do corpo no ambiente e entender o que as pessoas falam. Ele não consegue, tá? Então, esse seria o estágio leve a moderado, onde as placas já foram para outras regiões, tá? Fora do hipocampo. E no estágio grave, que há a perda de se comunicar, ele não consegue se comunicar mais, ele não reconhece a família, as pessoas queridas, então ele não reconhece mais ninguém. Seria o estágio grave da doença. Então, as placas já cometeram todo o cérebro. Doença de Alzheimer, repetindo, qual que é o quadro clínico do Alzheimer? Tem um comprometimento da memória, primeira coisa, tem um início insidioso, pode acontecer, hoje eu esqueci, eu chego no banco, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, como é que eu volto para casa? Ele entra em pânico. A progressão da doença é gradual, vai acontecendo dia a dia, não é de um dia para o outro. Ela é gradual, pouquinho por pouquinho. Sofre muito a família de um paciente com Alzheimer por causa disso, é gradual. Ela vai sofrendo todos os dias. Perda da fluência das palavras, ela vai ter afasia, ela não vai conseguir mais. Às vezes ela sabe
no início, né? Ela sabe o que ela vai falar, mas ela não consegue pronunciar. E depois ela perde também o que ela vai falar, o que ela vai pronunciar. Prejuízo do aprendizado e na retenção de informações recentes. É o que eu falei para vocês. Ela não consegue reter o que ela comeu na hora do almoço. Ou então o que ela viu na televisão de manhã, tá? Os exames vão ter, o que vai estar alterado nele? A ressonância magnética vai ter atrofia hipocampal, mas tem outras demências que também mostram a atrofia desse hipocampo. Então, não é diagnóstico fechado de Alzheimer, tá? E o tratamento é sempre uma equipe multidisciplinar, gente, com remédio, fisioterapeuta, psicólogo. Então, o tratamento é uma equipe multidisciplinar, tá? Não comprovado, que eu falei ontem para vocês, eles estão em estudo, essas duas medicações aí. Se eu tenho problema com as beta-amiloides, né, as placas de beta-amiloide fora da célula e as drogas anti-tau dentro da célula, então eles estão trabalhando em duas drogas que não é comprovado, mas eles estão trabalhando com estudos, tá? Com as drogas amiloides para diminuir a produção desse beta-amiloide e as drogas anti-tau, que é a inibição da agregação e fosforilação, aquela desorganização, tá? Então, eles estão trabalhando com essas duas drogas. Isso é só questão para vocês terem conhecimento. Estão trabalhando, mas não está comprovado ainda, tá, gente? Etiologia. Qual que é a causa do Alzheimer? Não se sabe. Não se sabe a causa exata do Alzheimer. Isso aí é um estudo longo que tem sido feito. Eu tenho, às vezes, indicações, mas a causa não é totalmente esclarecida, tá? Genética seria 70% dos casos, seria relacionado com a genética, e o resto com fatores ambientais ou estilo de vida. Ambientais, aquela exposição a substâncias tóxicas como metal, alumínio, cobre, estilo de vida. Qual que foi o estilo de vida dele? Ele estudou, ele leu bastante, qual que foi a alimentação dele, ele teve alguma infecção viral, bacteriana, fúngica, que gerou uma reação inflamatória? Então, são N coisas. Igual eu falei para vocês, a senhora que era próxima a mim, ela teve uma solitária na cabeça e foi gerando esse processo de Alzheimer. E a solitária, ó, quando ela era jovem, tá? Gerou um problema de Alzheimer. O médico entendeu que seria pela solitária na cabeça, tá, gente? Então, pela localização onde ela ficou, a solitária e tal. Então, pode ser, então, a exposição a tóxicos, a poluentes atmosféricos, infecções virais, bacterianas, fúngicas e crônicas. E também pode ser também o estilo de vida dessa pessoa. Se ela leu muito, se ela não leu. Quer dizer que uma pessoa que leu muito, ela não vai ter Alzheimer? Não. Ela pode ter um fator genético, tá? Então, isso aí é muito complexo. Temos esses fatores aí, mas eles não são um diagnóstico fechado para falar que é a causa do Alzheimer, tá? Aí, a coisa triste que eu falei para vocês, a confirmação só se dá no pós-morte. Depois que o paciente morreu, o que vai me adiantar falar se ele tinha Alzheimer ou não, né, gente? Mas, enfim, a confirmação só se dá no pós-morte, porque a atrofia que eu consigo ver em exame, eu só consigo ver a atrofia. Eu não consigo ver as placas neuríticas e os emaranhados neurofibrilares, gente. Eu não consigo ver em exame isso. Então, o diagnóstico fechadinho só dá no pós-morte. Essa senhora, por exemplo, que eu falei para vocês, no dia que ela faleceu de complicação cardiorrespiratória. E o que aconteceu? O corpo foi doado para o UFMG. Então, o UFMG veio no mesmo dia, o velório estava marcado para ser de 3 até as 5. Eles chegaram 4h40. Eu não consegui vê-la, tá? Eles chegaram muito rápido para eles pegarem o corpo e estudar o corpo. Então, a família doou. Foi comprovado, era Alzheimer, tá? Diagnóstico. Falando de diagnóstico, a doença é contínua, né? A anamnese, né, que a gente já falou, exames laboratoriais, para descartar outras causas reversíveis de demência.
Então, mas o exame é totalmente anamnese e exame clínico. Tá, então vamos lá, fase assintomática. A gente já falou de outra maneira, mas a gente vai falar de novo. Fase assintomática tem alterações neuropatológicas, mas a capacidade cognitiva é normal. Seria aquele estágio leve. Fase sintomática é prodrômica ou predemência. O declínio cognitivo progressivo antes do início de comprometimento funcional e demência evidente. Então, eu tenho um declínio cognitivo, mas eu não tenho um comprometimento que evidente, demencial evidente. E a demência, onde eu já tenho demência, que é o comprometimento cognitivo que pode ser detectado bem antes do início dos sintomas da demência, tá? Então, eu detecto aqueles comprometimentos, o quê? Cognitivo, tá? Prognóstico. Qual que é o prognóstico da doença? A velocidade de progressão varia de paciente para paciente. Exemplo, se eu tenho um paciente de 92 anos, foi diagnosticado agora com 92 anos do Alzheimer, gente, o prognóstico dele não vai viver muito, né? 92 anos, né? Uma pessoa com 60 anos foi diagnosticada com 60 anos com Alzheimer, e essa senhora foi com 90 anos. Qual será o prognóstico dela? Gente, ela pode viver de 6 anos a 20 anos, tá? Então pode viver bem, tá, gente? Essa senhora, ela viveu 7 anos, tá? Com o diagnóstico de Alzheimer. O curso da doença depende da idade, né? Que eu falei para vocês, do diagnóstico. Se for diagnosticado mais cedo, pode viver mais. Diagnosticado mais tarde, vive menos. E outros problemas de saúde relacionados. Ele pode ter algum problema cardíaco, algum problema renal que está associado, tá? Então, pode alterar também. Fisioterapia no Alzheimer. Quando a gente fala em fisioterapia no Alzheimer, a gente pensa assim, o que eu vou atuar se é na memória? Gente, não é só na memória. Vai atuar fazendo com que esse idoso ele tenha menos quedas. Não sei se vocês lembram que a gente falou que ele perde a noção espacial, ele começa a esbarrar nas coisas. Então a gente vai evitar quedas, vai melhorar a qualidade do sono, a agitação, porque ele fica agitado, tá? Vai melhorar o quadro cardiorrespiratório, igual essa idosa que eu falei para vocês. Ela morreu de um quadro cardiorrespiratório, controle dos esfíncteres, né? Urinar e também defecar. E orientação a gente tem que dar para a família diário. Não é fácil, tá? Então eu posso tratar ele na fase leve e na fase tardia, tá? Qual que é os objetivos? Gente, deixar ele mais funcional possível. Melhorar as AVDs, melhorar a força, alongar, assim, depende. Eu tenho um objetivo no início e tenho um objetivo na fase final. Então, isso varia, tá? Importância da fisioterapia no Alzheimer, gente, é muito importante. Por quê? Se ele está na fase leve, eu vou prolongar a utilidade dele nas AVDs. Melhorar a força, diminuir queda, trabalhar a parte cognitiva dele com atividades, melhorar a habilidade fina dele. Então, eu vou melhorar tudo, força muscular, a propriocepção do corpo dele, prevenir quedas, trabalhar equilíbrio, tá? Deixar ele o mais funcional possível. Já quando eu tenho um paciente que ele já está na cama, então eu tenho que melhorar a qualidade de vida dele, tá? Dar aquele suporte para ele como se fosse no final da vida. Por quê? Eu tenho que evitar escara, que é aquelas úlceras de pressão, de ficar muito acamado. Eu tenho que alongar para ele não ficar encurtado, para ele não ter... Como é que chama, gente? Ai, eu esqueci. Para ele não ter isso mesmo, para ele não ter deformidades, então eu vou alongar, eu vou fortalecer para ele não ter deformidades, eu vou trabalhar o movimento para ele não ter úlcera de pressão, que é a úlcera de decúbito. Eu vou trabalhar também a parte cardiorrespiratória dele, para me evitar os problemas cardiorrespiratórios. Vou prevenir a trombose, vou prevenir a prisão de ventre, porque ele está acamado. Eu preciso de movimento para o intestino funcionar. Eu não tenho movimento, o intestino vai ficar preso, e às vezes isso dói, tá, gente? Então, eu vou trabalhar tudo isso na imobilidade, tá? Então, é muito importante, gente, para a qualidade de vida desse idoso. Vocês já imaginaram vocês nessa situação? Na cama, dependendo dos outros,
sem ter noção nenhuma e tá ali jogado. É muito triste, né? Quais são os objetivos? A gente já falou, né? Diminuir a progressão dos efeitos dos sintomas da doença. Se eu sei dos sintomas do meu paciente, eu vou trabalhar nesses sintomas, tá? Sei da evolução do doente, eu vou trabalhar nessa evolução. Então, eu tenho que diminuir a progressão dessa doença. A doença vai acontecer? Vai, mas eu vou diminuir a progressão dela. Evitar ou diminuir complicações e deformidades. Seria na parte mais que está acamado, né? Eu vou prevenir as deformidades, alongando, tá? Fortalecendo, fazendo com que ele se movimente. Vai ser difícil? Vai, porque às vezes ele não corresponde ao comando verbal, tá? Manter as capacidades funcionais do paciente, sistema cardiorrespiratório, trabalhar com exercícios respiratórios mesmo, tá? Não sei se vocês viram na respiração, faz a manipulação de acordo com o que ele respira, faz desobstrução brônquica, pede para ele respirar quando ele na respiração, ajudar com estímulos manuais, tá? Manter ou devolver a ADM funcional das articulações. Eu vou conseguir ampliar o movimento? Muitas das vezes não. Então, eu vou manter aquela amplitude de movimento. Como que eu posso fazer isso se ele não entende comando verbal? Eu tento entregar algum objeto na mão dele. Olha, eu tento mostrar. Porque às vezes ele não entende nem o que você está fazendo, tá? Então, é muito complicado. Evitar contraturas e encurtamentos musculares, porque ele fica imobilizado, fica naquele padrão flexível, tá? Então, eu tenho que evitar esse padrão flexível dele, tá? Evitar atrofia por desuso e fraqueza muscular, então eu tenho que fortalecer. Incentivar e promover o funcionamento motor e mobilidade, isso seria no caso leve. Orientações sobre as posturas corretas. Não tem como eu trabalhar com idoso imóvel isso. Eu vou trabalhar com o quê? Com aquele com grau leve a moderado, tá? Treino de padrão de marcha, eu vou trabalhar no padrão leve, tá? Por quê? Para ele evitar ficar esbarrando nas coisas e às vezes cair. Essa idosa, ela deve ter caído umas 5 vezes já, essa que eu falei para vocês que é a minha amiga, ela caía demais, às vezes ela tava com o rosto, caía assim, né? Tombo feio, né? Ela caiu 5 vezes e deixava roxo, e era terrível, gente. Trabalhar os padrões de funcionamento do sistema respiratório, fala, respiração, expansão e mobilidade torácica. Então, o idoso, quando ele está na fase que ele está na cama, às vezes ele vai falar palavras com vocês que vocês não vão entender, nem ele está entendendo. Mas a gente tem que trabalhar a fala, tá? Mostra um objeto para ele, repete, ele não vai conseguir entender, mas você vai repetir de novo. É um trabalho de paciência, tá? Então, eu vou incentivar a fala dele, o sistema respiratório dele, tá? Tentar ver se quando ele puxa o ar, ele solta, ele fala, tá? Para poder emitir sons mesmo. Às vezes ele não vai falar, ele vai só balbuciar, tá, gente? Não é regra, é muito complicado. A doença evolui diferente em cada pessoa e cada paciente é diferente do outro. Manter ou recuperar a independência funcional nas atividades de vida diária. Seria, por exemplo, esse paciente que não está no leito, tá? Não está na fase grave. Então, os objetivos aí estão todos misturados. Alguns eu vou conseguir na fase leve, outros eu vou conseguir na fase grave, tá? Então, eles são misturados aí. Quais exercícios eu posso usar no Alzheimer? Exercícios para propriocepção e equilíbrio na fase leve são fundamentais, gente, para o sucesso desse paciente. Então, eu vou trabalhar com exercício de propriocepção e equilíbrio. Ah, mas eu não vou trabalhar força e alongamento? Claro que eu vou, gente. Mas eu não posso esquecer de exercício de propriocepção e equilíbrio. Lembra que esse idoso, ele vai perder uma função espacial e que ele vai começar a esbarrar. Então, eu preciso da propriocepção dele e do equilíbrio dele, tá? Exercício com bastões, bola, descarga de peso gradual e andadores. Então, eu posso utilizar o andador, eu posso utilizar bola, bastão, depende qual o acometimento esse idoso tem. Se ele já está no andador, gente, eu tenho que utilizar o andador. Se ele consegue utilizar bastão, bola, eu vou utilizar. Então, eu vou trabalhar a propriocepção dele e o equilíbrio, tá? Realizar atividades em que estimule o raciocínio do paciente, como atividade de escrever,
decorar palavras, nomear objetos que levam ao estímulo da memória. Quando a gente falou de idoso só com envelhecimento normal, a gente falou disso tudo, onde ele vai ter jogos que às vezes parecem infantis, mas são ótimos para a memória, joguinhos de montar, caça-palavras. Eu falei para vocês que a minha sobrinha tem um ótimo, que a gente vai virando os bichinhos e a gente tem que procurar o bicho nas cartinhas que estão espalhadas. E a gente vai, tem um tapa-tapa, chama tapa-tapa. A gente bate com instrumentos e cola essa figura. É muito bacana, tá, gente? Então eu tenho que trabalhar com jogos, além da propriocepção, porque eu tenho que pensar que ele vai esquecer. Então eu preciso que ele faça o quê? Trabalhe a parte cognitiva, tá? Alguns exemplos de exercícios para Alzheimer, tá? São exemplos, não são fórmula de bolo, tá? Eu posso fazer coisas diferentes que vão funcionar e isso vocês só vão entender na prática, quando vocês derem de cara com o paciente, não é com gente às vezes normal não, tá? É com o paciente que vai te mostrar que como eu vou fazer isso? Ele não consegue fazer nada disso, mas eu tenho que arrumar uma estratégia para ele. Por isso que eu falo. Todo caso que vocês pegarem, estuda ele como caso único, tá? Porque ele é único. Andar pela casa em leve, né? Em Alzheimer leve. Colocar uma bola de plástico em cima da cabeça. Colocar a bola de plástico, pede para ele andar. Ele vai desequilibrar, a bola vai cair, ele vai colocar a mãozinha dele. Treina, ou vocês treinam primeiro sentado a bola na cabeça, tá? Depois vocês podem fazer andando. Ou então outro objeto que não role tanto. Treinar, escovar os dentes e pentear o cabelo, porque às vezes ele não consegue pentear o cabelo e escovar os dentes. Se a gente treinar isso nele, vai ser um grande benefício para a família e para ele também. Dançar com esse idoso, tá? Ficar num pé só, eu falei isso também na sala lá de cinésio, né? Ficar num pé só e andar de lado, tá? Então, isso aí vai ajudar o equilíbrio dele e a propriocepção. Considerações. Apesar de ser um distúrbio irreversível, gente, né? Não tem cura, vai ter o curso da doença. A fisioterapia ela tem a obrigação de retardar esse curso da doença, deixar ele o mais funcional possível. A fisioterapia tem a obrigação de orientar a família. A fisioterapia ela tem N funções nesse processo, tanto quanto leve, quanto moderado, quanto grave. O que nós não podemos fazer é deixar esse caso assim, falar assim, isso é coisa da idade, vai acontecer isso mesmo. Não, nós não estamos nessa posição, não. Nós estamos na posição de recuperar ou manter esse idoso o mais funcional possível, melhorar a qualidade dele de vida, tá? Nem só dele, dos familiares também, tá? Então, eu pedi para vocês pesquisarem sobre a irisina na prevenção do Alzheimer, que foi um estudo que é brasileiro, tá? Eu não me recordo de onde foi, mas é um estudo muito bacana e é nosso. Então, eu pedi para vocês me entregarem, depois eu vou ler, e a gente discute sobre isso. E em questão da aula prática da semana que vem, a gente vai fazer daquele jeito. Eu vou mandar os estudos de caso hoje para vocês vão fazer, a gente vai discutir os estudos de caso na aula prática e vai falar sobre os testes, tá? Que são esses que estão aí que eu citei, para a aula não ficar muito pesada. Então, tchau, gente, muito obrigada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem, tá?